A técnica se chama DCD, tá? Não é uma técnica que eu inventei, é uma técnica do Augusto Cury, tá? Que eu vi em um dos seus livros e eu apliquei na minha vida e fez total sentido. E como é uma técnica simples, vai ajudar vocês também. Então, bora lá. DCD é uma sigla, tá bom? E a primeira letra D significa duvide. Duvide dos seus pensamentos. Todo pensamento que vier à tua mente, faça perguntas a ele. Duvide. Tá, mas você tá falando, mente, pra mim que eu não sou amada. Mas por que eu não sou amada? Você pode me explicar por que eu não sou amada? E faça perguntas, faça perguntas. Ah, você tá falando que eu não sou merecedora de nada, mas por que eu não sou merecedora de nada? Se as outras pessoas são melhores do que eu, começa a questionar. Encha esse pensamento de perguntas até que você possa desconstruí-lo. Porque com perguntas você vai jogá-lo ao chão, tá? Porque você vai desmistificar uma fortaleza que é esse pensamento. Porque cada pensamento vem à nossa mente pra gente fortificá-lo por meio das nossas emoções, né? E também por meio das nossas ações. Imagine algo. Você pensou que você não é capaz. Daquele pensamento já surgiu em você uma emoção, um sentimento triste. E você já começa, o seu corpo já começa a reagir àquele sentimento e àquele pensamento. E aí você já começa a ficar cabisbaixo, os ombros caídos, um andar mais lento, a sua voz mais com baixa frequência. Então tudo isso influencia. Então a primeira regrinha da técnica DCD, duvide, questione ao máximo, faça as perguntas para esse pensamento a fim de você desconstruí-lo. Segundo ponto, a letrinha C, critique. Começa a criticar, busque experiências na sua mente contrárias àquele pensamento. Aí você pega e se questiona, e criticando. Tá, mas você falou que eu não sou merecedora. Mas, dias atrás, uma pessoa falou que eu sou merecedora. Porque se eu não fosse merecedora, ninguém ia me amar. Se eu não fosse merecedora, eu não ia ter as coisas que eu tenho. Se eu não fosse merecedora, eu não ia conseguir nada na minha vida. Então, você começa a desconstruir mais ainda. Você começa a tirar os alicerces daquele pensamento. Então, duvide e critique, tá? Criticar é uma das coisas que nós mais sabemos fazer, tá? E fazemos com muita propriedade, porque costumamos criticar a todo mundo e a nós mesmos. Então, volta essa energia para apontar para o caminho certo, que é o seu pensamento negativo. Então critique ele, desconstrua. Tá, você tá falando isso pra mim, mas eu não sou assim. Sabe por quê? Porque eu tenho experiências e eu vou te provar. Entende? Então você vai desconstruindo. E por último, a letra D de novo, que é determine. Mas determinar o quê? Determinar o que você tem que pensar. Porque é aquele caso. Se você não governar os seus pensamentos, eles vão tomar conta de você e vão atingir uma proporção que depois vai ser difícil você lidar com ele. Vai ser difícil você desconstruí-lo. Então, quando surgir, você já tem que agir em cima. Você não pode alimentá-lo. Você não pode dar gás a ele. Você não pode dar energia a ele. Então, surgiu, já começa a duvidar. Tá, mas isso é real? Será que não é eu que estou criando isso na minha mente? Será que eu não estou imaginando coisas? Porque a nossa mente, ela é fértil. A nossa mente, ela costuma criar situações, criar coisas imaginativas, criativas, que só Deus na causa. Então, duvide de todo pensamento que vier à tua mente. Duvide, faça perguntas para você desconstruir. Critique as experiências que você já teve nessa situação. Porque assim, pensamento eles vão, depois voltam e voltam de novo. E às vezes eles vêm até mais fortes. Tá? Então você tem que ter embasamento para desconstruir ou para fortificar aquela teoria. E por último, como eu falei, determinação. Qual é o pensamento que você deve pensar? Porque é isso que você tem que fazer, é guiar os seus pensamentos. Esses dias atrás surgiu um problema no meu celular. E aí, por causa de atualização que eu fiz nele, e ele parou de funcionar.
E aí eu fui pra academia, já triste, né? Porque, como eu te falei, um pensamento, ele gera em você uma emoção, tá? E o seu corpo vai reagir conforme essa emoção, esse sentimento que você está sentindo. E aí eu já fui pra academia cabisbaixo, sem muito ânimo, falei, não, eu vou. Mas quando eu cheguei em casa, meu celular vai estar funcionando. E tá, fui, malhei e tal, não fui daquela entrega total, né? Porque os meus sentimentos, as minhas emoções não estavam muito bem. E aí, eu pensando na esteira, nossa, meu celular estragou, e agora? Eu vou ter que desembolsar um dinheirão pra poder comprar outro e tal. E aí começaram a vir outros problemas de semanas retrasadas, de mês passado, e começaram a inundar minha mente. Me inundar. Como eu te falei, um pensamento negativo, ele nunca vem sozinho. Assim também como um pensamento positivo, ele nunca vem sozinho, tá, galera? Sempre vai trazer outros com ele. Então, quando eu me dei por conta, minha mente já estava tomada de pensamento negativo. Eu falei, opa, peraí, vamos parar com isso aí agora. Isso aí só foi algum defeito que deu, alguma falha na atualização e pronto. Quando eu cheguei em casa, eu vou dar um jeito e ele vai melhorar. Pronto, aniquilei, cortei. Eu falei pra mim mesmo, isso que eu estou pensando não tem fundamento. Não tem fundamento. Esses problemas passados já foram resolvidos, já foi, acabou. Então você precisa atuar em cima dos pensamentos que vêm à tua mente. Porque se você não atuar em cima deles, eles vão te consumir. Eles vão pegar você assim, ó, e vai fechar dentro da mão deles. E aí você vai ficar à mercê do que ele diz pra você, do que ele faz com você. E aí você não consegue evoluir, você não consegue progredir. E é isso que eu tô te passando hoje, essa ferramenta, porque serve pra mim. Essa semana também aconteceu da mesma coisa, só que foi no final do dia. Eu estava bem, tranquilo, fui fazer alguns exames, voltei. E aí, do nada, veio um pensamento triste. E aí eu falei, peraí, mas por que eu tô triste? Tá vendo? A desconstrução, o questionamento, a pergunta. Mas por que eu tô triste? Eu tenho família, eu tenho um trabalho, eu tenho amigos, eu tenho uma casa, eu tenho pessoas que me amam à minha volta. Por que eu tô triste? Isso é um sentimento sem fundamento. Gente, a tristeza não é algo negativo não, tá bom? A tristeza, ela vem pra você achar a causa. Por que eu tô triste? Alguma coisa não está certa. É que nem uma febre no seu corpo. Alguma coisa não está certa. Ela é um sinal para você procurar o que está errado na sua vida, tá bom? Então, a tristeza não é um sentimento negativo. Ela é um sinal para você procurar onde é que está o erro, tá bom? Para você solucionar, tá bom? Então, porque tem pessoas que falam que a tristeza é algo ruim e tal, mas não é, tá bom? E ela faz parte também da gente. Então, você precisa desconstruir esses pensamentos que vêm à tua mente. Não é porque eu tô falando pra vocês aqui que eu sou uma pessoa que não tem pensamentos negativos. Claro, às vezes acontece, só que eu corto já pela raiz. Porque se você deixar que ele fique na sua mente, ele vai crescer como erva daninha e ele vai se fortificar, porque aquele pensamento vai ficar martelando na sua cabeça, e aí quanto mais você pensa, mais ele se torna uma verdade na sua vida. Sabe aquela frase que de tanto você falar uma mentira, ela se torna verdade? Assim acontece também com os nossos pensamentos. Se você der lugar a um pensamento, né, pejorativo sobre você ou sobre as pessoas, por exemplo, nada vai dar certo pra mim. Se você pensar em uma situação somente que deu errado pra você naquele momento, que não era pra acontecer, tá? E aí você pegou aquilo como uma verdade, nada dá certo pra mim. Amanhã você tá com aquele mesmo pensamento, nada vai dar certo pra mim também. Então isso vai se tornando uma verdade, porque o seu subconsciente, ele não tem aquele crivo do que é certo, do que é ruim ou do que é bom. Não, ele vai trabalhar de acordo com as ferramentas que você der pra ele, de acordo com os pensamentos que você der pra ele. Então entenda uma coisa, a sua mente é um jardim e você precisa plantar nele e deixar que ele floresça em pensamentos positivos, pensamentos otimistas. E, gente, uma pessoa otimista, uma pessoa positiva, não é aquela que negligencia
os problemas à sua volta, que tapa assim ó, o olho e finge que nada está acontecendo. Não, isso não é uma pessoa positiva, isso é uma pessoa alienada, tá bom? Uma pessoa positiva, otimista, é aquela que entende que está passando por problemas, mas ela foca na solução. Ela foca na solução. Antigamente eu era uma pessoa negativa, tá? Na verdade, negativa não, era uma pessoa otimista, só que alienada. Eu camuflava os meus problemas. Hoje em dia não, eu foco na solução, tá? Mas eu tô passando por isso, tá? Mas o que eu posso fazer pra melhorar isso? O que eu posso fazer pra adquirir mais experiência nessa área, pra não precisar passar por isso novamente? O que eu preciso fazer? O que está na minha demanda? Entende? Então você precisa pensar dessa forma. A pessoa otimista é isso, ela vê o problema, mas ela foca na solução. Não foque no problema, porque quanto mais você focar no problema, mais ele vai se tornar um monstro na sua vida, tá? Então, eu passei essa técnica pra vocês porque é algo que eu uso, que eu costumo usar diariamente, porque nós precisamos lutar contra a nossa mente todos os dias. Todos os dias, não é só por um segundo, não é só por meia hora, não, é todo momento vem pensamentos negativos na nossa mente, e se a gente não podar, não cortar ele ali pela raiz, podar não, porque podar é só você enfeitar ali, cortar ali e por aí vai, mas se você não cortar ele pela raiz, assim que ele entra, se você não duvidar dele, se você não criticar, se você não determinar o que você precisa pensar, ele vai te consumir. Tá? Gente, da mesma forma, pensamentos negativos tomam proporção na sua mente. Pensamentos positivos tomam proporção na tua mente. Então, dê as ferramentas corretas para o seu subconsciente trabalhar. Isso mesmo. Comece a fazer, você vai ver que você vai aniquilar ali, ó, pela raiz os seus pensamentos negativos e aquilo vai se tornar uma mudança. E também ensine outras pessoas a fazerem, tá? Então, assim, essa técnica do vide, critique e determine. Duvide qualquer pensamento que vier à tua mente. Critique. Tenha embasamento na Bíblia, em outras experiências com outras pessoas, para ter fundamento naquela desconstrução daquele pensamento. E por fim, determine o que você gostaria de pensar. Determine, se posicione na sua mente. Epa, quem manda aqui sou eu, não é você não, mente. Quem manda aqui sou eu. A gente parece ter um pouco de loucura, né? Você vai lá com você vai dizer que manda aqui sou eu. Você não manda em nada, mente. Fica na tua aí. Porque eu é que mando. Gente, a nossa mente já tem a tendência de ser negativa. Nós já temos a tendência de ser negativos. Por quê? Nós já nascemos em pecado. E o pecado é algo negativo, sabe? A nossa natureza já é má. Então a nossa tendência é ir pro mal, é ir pro ruim. E isso é muito fácil. Agora, você ser uma pessoa que carrega em si, que seja uma casa de sentimentos bons, é um treinamento. E você está em treinamento. Eu estou em um treinamento. E não é fazer isso apenas por uma semana, por um mês. Não, é pro resto da sua vida. Porque a nossa mente é um campo de batalha. E se a gente não tomar o controle desse campo de batalha, é você que é o general, é você que é o comandante. Se você dá o controle da sua mente para outras pessoas, ou outras coisas, ou outras situações, acabou. Você vai perder essa guerra. Então, tenha em mente que é você que é o comandante da sua mente. Não é ela que dita as regras, mas é você que dita as regras, sendo instruído pelo Espírito Santo, sendo instruído pelos princípios de Deus. É isso que eu tenho que pensar. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer melhores. É isso que nós devemos pensar. Então eu espero que vocês tenham aprendido essa técnica DCD. Duvide, critique e determine, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem no direct que eu estou à disposição para responder vocês. Muito obrigada pelo tempo aqui e até amanhã, que amanhã eu venho com uma nova técnica para vocês. Beijo para vocês, tchau, tchau! Faça um bom dia!